Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. E hoje eu quero falar com vocês sobre os bolos que são todos lisinhos, aqueles bolos que parecem bolo de pasta americana, né? Então eu tô aí fazendo a minha blindagem no meu bolo. E o bolo, gente, quando ele é liso, principalmente quando ele nem tem espatulagem, é muito mais indicado que você faça sim uma blindagem nele, tá? Para não acontecer nenhum tipo de abaulamento, tá? Por quê, gente? A estrutura tá super lisinha, tá tudo certo, o bolo tá super firme, o recheio super firme, tá tudo perfeito. Porém, gente, no transporte pode dar uma mexidinha e algum cantinho abaular. Então, quando você faz a blindagem, nesse caso eu fiz a blindagem com 20% creme de leite, você deixa firme, tá? E não vai correr risco de abaular nada. E sem falar que fica bem gostosinho, né? O nosso bolo, quando a gente faz aquela blindagem macia, firme, porém macia, tá, gente? Então, a blindagem 20% creme de leite, ela fica uma textura muito bacana, tá? Tanto de cortar quanto de comer. Então, gente, eu passei no meu bolo, no meu chantilly, fiz a pré-camada e agora eu tô espatulando a camada que eu realmente vou trabalhar. Lembre-se de não fazer uma camada fina de chantilly, que isso também faz acontecer trincas, tá? Ele tem que estar bem texturizado. Se você não texturizar direito, também dá problema. Então, lembre-se disso, tá? Então, texturize do jeito certo, passe uma quantidade generosa, não precisa ter muito excesso, mas tem que ser uma quantidade generosa de chantilly. Ah, é lisinho, então eu vou colocar bem pouquinho chantilly. Vai dar ruim, hein, gente? Então, lembre-se disso. Aí, neste caso aí, gente, eu fui estourando todas as bolinhas que ele foi dando de ar, tá? Então, por isso que ficou cheio de buraquinhos. Então, todas aquelas bolinhas que dá de ar, você tem que estourar todas, porque esse tipo de trabalho aparece tudo. Tudo mesmo, tá, gente? O chantilly tem que estar perfeito. Então, por isso que toda vez que eu passo espátula e vejo que tem qualquer tipo de bolinha, eu vou lá e estouro ela, tá? Então, eu passo a minha espátula na lateral e depois venho puxando as minhas quinas, tá? Para deixar ele bem retinho. E esse trabalho, gente, não pode ser muito demorado. O que que acontece? O chantilly, quanto mais tempo você demora para alisar ele, mais chance dele ficar poroso, tá? Porque ele vai mudando de textura. Obviamente, demora um pouquinho para essa textura mudar, mas ela vai mudando, então você tem que ser ágil aí para poder estar fazendo esse quinamento e esse alisamento, tá? Nesse caso aí, gente, eu tô mostrando o extremo do extremo. É aquele bolo super quinado, aquele bolo super reto que a gente vai fazer. Vocês podem ver, gente, que a quina dele tá bem certinha. O bolo está bem lisinho. E agora sim eu vou fazer o meu degradê, tá? Eu fiz o chantilly amarelo, eu usei para fazer esse amarelo, o amarelo damasco e o amarelo gema. Depois que eu faço o meu chantilly, né, o amarelo, fiz tudo direitinho, agora eu vou fazer o meu degradê. Esse degradê, gente, eu quero ele bem suave, tá? Eu quero aquele degradê bem assim, você não vê onde que começa o laranja, onde que termina, você não vê, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com o aerógrafo, eu vou fazendo na parte de cima, lembrando que o chantilly, ele puxa um pouco a cor, tá, gente? Então, você faz, ele fica super amarelo e depois você vê que ele não tá tão amarelo assim. Nessa hora, quando eu passei o meu aerógrafo, eu vi que tinha uma marcação no meio do bolo. Como esse bolo é um bolo degradê e a parte de cima ela é inteira laranja, então não tem problema para eu passar a minha régua aí na parte de cima. E até, gente, é interessante porque como ele vai estar um pouco úmido, é interessante passar porque ela desliza melhor, tá? Então, assim, por isso que eu passei no meu bolo, depois dele já pintado, eu fui e passei um pouquinho a régua ali em cima para tirar uma marcação que estava no meio dele, que eu só vi após quando eu comecei a fazer a pintura. Então, gente, agora eu fui fazer, né, realmente a pintura, né?
fiz uma misturinha com pó amarelo gema, tá? Com álcool de cereal e fui passando no meu bolo, no meio do bolo. Na parte de cima está laranja e no meio do bolo eu fiz esse degradê com pó, tá? Também nessa hora, gente, eu coloquei um pouquinho de pó, o perolado, tá? Que ele vai dar aquela sensação de pérola, tá? Então, fiz o perolado e pus no meu bolo inteiro. Gente, toda vez que você fizer pintura, você vai fazer, né, na parte de cima. Você espera um pouco o chantilly absorver e depois você vem pintando novamente. Principalmente se você estiver usando o corante líquido, tá? O laranja eu gosto de fazer, as cores fortes eu gosto de fazer com o corante líquido, tá, gente? O que acontece? O corante em pó, você consegue trazer muito mais a cor dele, mas é um pouco mais difícil de você fazer um degradê. Dá para fazer? Dá, mas pode errar. Então, para fazer degradê, eu sempre gosto do corante líquido, porque eu deixo um tempo, tá vendo que eu tô deixando o bolo absorver um pouco do corante? Então, o que acontece? Quando você dá esse tempo, você pode ver que com o tempo eu vou fazendo o bolo, ele vai mudando de cor, ele vai ficando um pouco mais claro. E aí sim, você vem e faz uma nova pintura, tá? Para ir absorvendo e deixando ficar, e aí vai ficar assim com a cor que você quer, tá? Então, nesse momento eu tô usando o perolado, passei o perolado por todo o meu bolo. Ah, Lorena, mas quando você passa o perolado, ele vai ficar um pouco mais claro. Verdade, mas ele vai dar um brilho maior. E na onde tá laranja, aonde que é laranja, eu vou estar passando só o corante líquido, tá? Só o laranja mesmo, tá? Depois que eu fizer aí, passar o meu perolado, agora eu vou vir com a última vez que eu vou passar o meu corante laranja. Tá vendo que já aí ele já tá perolado, ele já está com aquele brilho diferente. E agora sim eu vou vir com o laranja, com o corante líquido laranja, para poder deixar essa... Olha como o degradê ficou super suave. Aí, gente, tem trabalho de mais de meia hora de pintura. Então, às vezes as pessoas ficam vendo os trabalhos que a gente faz, né? Nossa, super simples, é um lisinho, um degradê lisinho. É bem difícil para você deixar ele assim, sem nenhum tipo de marcação. Eu fiquei apaixonada com esse bolo. A cliente também ficou apaixonada. Achei que o degradê ficou lindo, né? E ficou suave e ficou com um topper, gente, lá do Surpreenda com Arte, ficou perfeito, né? E olha que coisa mais linda do nosso bolo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido a fazer esse degradê perfeito. Não esquece de curtir, compartilhar, me segue nas redes sociais, Delícias da Lorena Gontijo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu tô apaixonada nesse bolo.